Foi. Pessoal, então boa tarde. A gente vai dar início a mais uma discussão aí da nossa série de IAs, né? De IA. Vamos, como a gente está com o tempo muito curto hoje, já vamos agilizar? Quem que apresenta primeiro, então? Beraba ou Iturama? Pode ser o Beraba dessa vez? Pode ser? Então, Cristina, pode preparar aí e a palavra é sua, tá? Certinho. A Bianca e o Inácio, eles vão apresentar para a gente. Eu vou compartilhar a tela aqui. Tá aparecendo? Sim. Peraí. Só não está na projeção. Deixa eu só voltar aqui. Ah, agora apareceu? Agora foi. Perfeito. Sim, deu certo. Boa tarde. A gente vai falar sobre o uso da inteligência artificial e outras tecnologias para facilitar o aprendizado das disciplinas de biologia. O artigo é de José Mário Fernandes Matos. O objetivo do artigo é investigar como a inteligência artificial pode facilitar no aprendizado da biologia no ensino médio e fazer com que esse aprendizado seja mais interativo, personalizado e envolvente entre os alunos. Aí a metodologia que foi usada, eles dividiram 30 alunos do ensino médio de escola particulares em 2 grupos. E aí esse estudo foi comparado entre o ensino tradicional e o ensino usado feito pela IA. Um grupo ficou com o ensino da IA e outro ficou com o ensino tradicional. Aí o grupo que ficou com a IA, eles tiveram aulas e simulações de modelos 3D, quizzes, aplicativos de botânica morfológica, MosaWeb e Chatbot. O Chatbot é esse aplicativo aqui, ó. Ele é como se fosse um chat GPT e ele foi criado pelo próprio pesquisador do artigo para auxiliar nas dúvidas. E aí o outro grupo de 15 alunos, ele ficou com o método tradicional, que teve aulas expositivas com os métodos convencionais mesmo, de palestras, exercícios. Ai, peraí, deixa eu só voltar aqui. Aí a avaliação foi feito um pré-teste e um pós-teste dos conhecimentos para os 2 grupos. E as entrevistas com os alunos para avaliar o nível de satisfação de cada um com o aprendizado. Os resultados foi que o uso da IA no ensino da biologia aumentou mais o desempenho e a satisfação dos alunos e mostrou que os recursos como simulações de modelos 3D e os chatbots tornaram as aulas mais eficazes e atrativas. Aí o desempenho nos testes. O grupo que ficou com o método de ensino da IA teve média de 75% no pós-teste e o grupo do ensino tradicional teve 60%. E aí mostrou que os alunos que usaram as ferramentas digitais tiveram um desempenho maior do que os que usaram o método tradicional. A comparação com o ensino tradicional. O grupo tradicional manteve o nível de aprendizagem mais limitado, né, com menor engajamento, e as aulas expositivas foram mais vistas como menos dinâmicas e menos eficazes para entender os conteúdos que eram mais abstratos. A percepção dos alunos com esses resultados. Os que ficaram com o ensino da IA relataram que a simulação interativa ajudou a compreender melhor os conceitos complexos da biologia, como você vê uma fita de DNA, o ciclo de vida das plantas, porque os alunos que ficaram com o método tradicional, é mais fácil você ver como funciona a fita de DNA pela IA, que eu acho que ela te mostra mais completinha do que você vê uma imagem só no livro, que você vai ficar focado só naquela imagem mesmo. E aí eles consideraram as aulas mais interessantes também, envolventes e motivadoras do que os métodos tradicionais. E disseram que a tecnologia tornou o aprendizado mais prático e visual, o que facilitou a memorização.
Boa tarde, gente. Então, para dar prosseguimento na questão do artigo, em toda a discussão que o artigo traz para a gente, eu vou trazer algumas discussões que ele colocou para a gente durante todo o seu artigo. Em primeiro ponto, ele coloca sobre a eficácia das simulações interativas. O que ele quer dizer com isso? Ele coloca para a gente se foi eficaz ou não os alunos conseguirem compreender o conteúdo. E aí, o que ele traz no artigo é que vários relatos de vários alunos que fizeram parte desses 15%, que foi os 75% lá, de grande pós-teste, que teve um grande avanço na questão do conhecimento, de conseguir compreender melhor o assunto, traz de que a utilização de IA fez com que o assunto fosse melhor compreendido, ou seja, ele tivesse uma visão mais tranquila e conseguisse compreender o que se tratava aquele assunto e as suas respectivas estruturas. E aí também, dentro desse ponto, ele traz um ponto que é bastante interessante, que ele coloca que essa abordagem acabou facilitando a aplicação do conhecimento em situação do mundo real. Ou seja, o aluno ele conseguiu, então, entender como que esses softwares podem fazer uma alusão ao dia a dia. Então, como que ele pode entender uma célula no dia a dia, como que ele pode entender a questão do ciclo da vida das plantas no dia a dia, como que ele pode entender a morfologia, a fisiologia dos vegetais. Então, assim, a utilização desses softwares fez com que esses alunos conseguissem compreender melhor, então, essas questões. E aí ele também traz um outro ponto que a gente trouxe aqui, que é a questão do maior engajamento e motivação. Ou seja, os alunos que participaram de softwares com utilização de IA, da tecnologia, eles tiveram uma maior motivação, porque esses softwares, eles foram muito bem aproveitados e tiveram uma maior interação e dinamicidade, enquanto o outro grupo, por se tratar de um modo tradicional e não ter o uso da tecnologia, não teve tanta adesão, ou seja, foi inferior à questão de entender como que esse conhecimento serviu para os alunos. E aí um outro ponto que a gente também traz é a questão da comparação com o ensino tradicional, ou seja, o método expositivo foi considerado menos estimulante. Por que ele foi considerado menos estimulante? Por conta que não teve essa questão da interação com os softwares ou com a tecnologia que facilitasse com que o discente ele conseguisse entender e compreender melhor o assunto. E tem um outro ponto também que eles colocam nesse momento do artigo, que é a questão que os estudantes tiveram mais dificuldades em compreender conceitos abstratos sem auxílio de recursos digitais, que foi o que a Bianca disse anteriormente, ou seja, que ela deu o exemplo da questão da fita de DNA. Então, é muito mais prático você conseguir visualizar 3D com a utilização de um software do que você pegar, apresentar uma imagem em sala de aula através de um slide, ou então fazer um desenho ali no quadro para poder explicar, principalmente a questão das duplas cadeias e sobre a questão de como funciona isso dentro do organismo humano e como que pode auxiliar. Pode passar para o próximo. E aí, uma coisa que é bastante interessante, que a gente até trouxe a imagem aqui, é a questão da utilização da internet, a utilização de softwares, a utilização justamente dessas ferramentas como um melhoramento na educação. Mas também vale salientar que no artigo ele menciona somente essa discussão como um teste em que ele fez. Ele não traz no artigo o que seria o contra, quais seriam os pontos negativos dessa utilização de softwares. Então é bastante interessante a gente observar nessa imagem que realmente existem alunos que estão bastante interessados, que estão tendo esse conhecimento, mas também a gente pode observar essa imagem também como pode haver alguns perigos, como softwares que podem estar com malware, ou então softwares que podem ser utilizados até pelos próprios alunos para outros fins, se não a educação. E aí, no artigo, como ele não traz esses pontos, ele só traz pontos prós que ressaltam sobre a questão da utilização da IA, ele coloca justamente assim: os resultados reforçam que já aparece na literatura, tecnologias de IA e simulações interativas são ferramentas eficazes para melhorar a aprendizagem em ciências biológicas. Ou seja, ele traz falando que a IA
e que a tecnologia ela é muito boa, porém ele esquece de mencionar quais seriam esses pontos negativos também, o que é uma crítica ao artigo. E também um outro ponto também que a gente observou é que nesse artigo ele menciona sempre a questão da área das ciências biológicas. Por mais que seja um artigo de área temática, é necessário que esse artigo ele também faça-se conversar com outras áreas do conhecimento, como química, como matemática, física e assim por diante. Dentro do ponto também, ele traz algumas limitações do estudo. Ele traz que a amostra utilizada foi muito pequena, ou seja, foi uma escola com 30 alunos, ou seja, é uma escola particular que tinha apenas 30 alunos e ele dividiu em 2 grupos. Então, a gente não pode usar esse estudo como um parâmetro para muitas outras coisas. A gente tem que tomar cuidado, que é o que ele ressalta no artigo, quando a gente for utilizar esse estudo como a questão da utilização da IA. Ele coloca que esse estudo de colocar o software para os alunos conseguirem, então, ter esse estímulo na aprendizagem, para ver se é bom, para ver se consegue compreender, o aluno ele tem que pegar, então, e ser medido em várias áreas. Ou seja, então, eles ressaltam que a necessidade de mais pesquisas em diferentes contextos, como escola pública, as universidades, tem que ser feita. Não pode ficar somente em um nicho. Ou seja, essa aplicação dessa tecnologia tem que ser feita em diferencialidades, como as universidades, como ele pontuou, como diferencialidades dos estudantes, se são estudantes que têm familiaridade com tecnologia ou não. Pode passar para o próximo. E aí ele traz para a gente, concluindo, alguns pontos que o estudo ele mostra que o uso de simulações interativas e outras ferramentas digitais melhora o desempenho acadêmico, ou seja, o grupo com IA obteve 75% e o grupo tradicional 60%, que foi o que a Bianca acabou dizendo para a gente anteriormente. Mas o que a gente tem nesse artigo que é bastante interessante? A gente tem que esses softwares que foram utilizados foram softwares que trouxeram interação com o aluno, ou seja, como o Quiz, como o Kahoot, como o Chatboots, que tira dúvidas do aluno em relação aos conteúdos. Então, foram softwares escolhidos com minuciosidade para que o aluno entendesse como se tratava determinadas sequências didáticas ou até mesmo como se tratava um sistema de vida ou até mesmo ciclos. E aí ele traz outro ponto que é bastante interessante, que os alunos eles acabam relatando que o aprendizado com IA é mais interessante, motivador e prático, especialmente para compreender conceitos abstratos, como o ciclo de vida das plantas e DNA. E aqui do lado a gente traz também uma imagem que é justamente isso, que é a utilização da IA como até mesmo uma ferramenta para você fazer mapeamentos, mapas mentais, mapas conceituais. Ou seja, é uma ferramenta que pode fazer com que o conhecimento ele seja diversificado de várias maneiras, enquanto o modo tradicional ele também é bom, mas acaba deixando o aluno disperso. Então, o que os alunos pontuaram? Pontuaram que a utilização de softwares é mais interessante pela dinamicidade, como eu falei anteriormente, por ter essa questão de interação entre aluno e tecnologia. Pode passar. E aí, finalizando, ele traz alguns pontos para a gente poder entender como esse artigo funciona, que é a questão dos resultados, ou seja, os resultados reforçam achados anteriores, indicando que a IA, por ser uma estratégia eficaz de ciências biológicas. Mas o que ele quer dizer com essa afirmação? Ele está dizendo que em outras literaturas existem sim textos que trazem uma eficácia na questão da IA no ensino de ciências biológicas. Mas no artigo dele, ele não traz essa conversa com outros autores, ele não traz essas citações, ele não traz outros trabalhos que foram realizados e que tiveram um grande êxito. Ou seja, a gente conseguiu perceber e analisar esse artigo, que é um artigo em que ele foi preparado em cima da IA, em cima de todo o tema em que ele foi feito, mais praticamente para embasar a pesquisa daquela turma de 30 alunos, mas eles não foram mais a fundo. Então, é um ponto que é bastante interessante, que esse artigo ele deveria, sim, ter mais conversa com outros autores para a gente poder comparar esses resultados e entender a eficácia da utilização da tecnologia. E quais seriam essas limitações e necessidade de expansão? Ou seja, por ter sido feito com um número pequeno de 30 alunos em apenas uma escola particular, o estudo recomenda novas pesquisas em contextos diversos, que foi o que eu acabei falando para vocês durante a apresentação.
entender se o aluno ele tem familiaridade com a tecnologia, ver o aluno que tem mais afinidade, o aluno que não tem, entender se o aluno ele tem uma tecnologia presente na vida dele, se não tem, se esse aluno ele é de escola particular, como que é o ensino nessa escola particular, escola pública, universidade. Então, assim, são várias realidades que devem ser testadas, a questão da tecnologia, que devem ser implementadas, que devem ser analisadas. Então, é bastante interessante porque, mesmo ele tendo essas defasagens durante todo o artigo, ele coloca esses pontos, que são pontos chaves que dão um alerta quando a gente consegue ler esse artigo aqui. Então esse artigo aqui, ele é interessante porque ele fez esse teste, mas é necessário fazer mais testes para ver a eficácia dessa utilização de tecnologia, porque existem também os contras, os pós e os contras quando se utiliza a tecnologia. E aí ele deixa uma orientação para os professores que a questão do uso da IA pode ser incorporada ao ensino, mas de forma equilibrada e consciente, garantindo que todos os alunos tenham acesso a esse benefício. Mas o que ele está tratando aqui como essa questão equilibrada e como consciente? É justamente o que eu vim pontuando durante toda a apresentação, que é a questão do professor ter, então, uma visão mais aprofundada sobre a tecnologia que está utilizando, observar se os alunos eles não vão migrar daquela sala tecnológica para outros meios e vão ficar somente naquele conteúdo. Porque hoje em dia a gente consegue sim ter esse controle dentro de uma sala de aula, mas também existem momentos que o professor não vai conseguir segurar o tempo inteiro o aluno justamente só naquele software. Então, existem esses pontos positivos que foi listado durante todo o artigo também e essas considerações que a gente resolveu fazer durante a nossa apresentação. Então, agora que a gente finalizou, eu queria abrir para vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algumas pontuações a ser feitas. O Roberto, obrigada pela apresentação, a Bianca também, Cristina. Vamos passar para o pessoal de Turama e aí a gente faz as considerações todas no final, pode ser? Isso, pode ser. Eu costumo elogiar só no final, viu? Vocês já estão acostumados, né? Stefano, pode apresentar agora? Sim. Olá. Olá, Stefano, você consegue colocar a apresentação? Sim, só a Lívia vai apresentar aqui na tela e aí a gente já começa. Lívia? Ótimo. Certinho, boa apresentação. Obrigado, boa tarde, gente. Eu sou o Stefano, aqui de Turama, e vou apresentar o estudo que é a inteligência artificial no ensino de ciências, que é um estudo que ele foi publicado em abril de 2025 na revista multidisciplinar do Núcleo de Pesquisa e Extensão, pelos autores Jefferson e Maria Marta Aparecida. Esse trabalho ele insere num contexto bastante atual que a gente vive no momento, que é onde a inteligência artificial deixou de ser um conceito futurista e agora ela se torna uma realidade no nosso cotidiano. Todos os dias a gente se depara com ela, seja influenciada em áreas como saúde, na economia, comunicação, e agora está cada vez mais na educação. E o tema principal e o objetivo principal desse artigo foi analisar como que essas tecnologias de IA elas podem ser aplicadas de forma prática no ensino de ciências, buscando compreender de uma forma melhor não apenas as oportunidades de personalizar o ensino dentro de sala de aula, mas também motivar e inovar as formas metodológicas e pedagógicas. Para a gente compreender a relevância do tema, a gente precisa entender como que está o cenário atual da educação. E a inteligência artificial ela já está sendo usada de diferentes maneiras na nossa vida e também, naturalmente, essa tecnologia vai começar a ser explorada bem mais dentro da sala de aula e no ambiente escolar. E os principais recursos que foram citados no estudo e nessa literatura que a gente tem na literatura e também nesse estudo são os metaversos, a realidade aumentada, os chatbots, as redes neurais, a gamificação e o aprendizado de máquina. E todos eles têm em comum uma possibilidade maior de criar novas formas de aprender, de ensinar,
e trazendo experiências mais imersivas e personalizar. O professor consegue personalizar de acordo com o ritmo que está indo aquela sala de aula que ele está. Seja um ritmo mais acelerado ou personalizar para um ritmo mais calmo para todo mundo conseguir compreender o tema que está sendo aplicado na aula. E quando a gente fala na BNCC sobre esse tema, ele é essencial para o debate, porque ele se destaca e tem uma necessidade maior de desenvolver umas competências digitais, e a gente vai chamando isso de pensamento computacional. E ele vai envolver o raciocínio lógico, uma resolução de problemas mais fáceis e uma interpretação de dados de uma forma mais crítica para a tecnologia. E para a ciência, integrar isso com a inteligência artificial dentro de sala de aula vai ser uma estratégia mais eficaz e pode alcançar um número maior de compreensão. Pode passar, por favor. O artigo ele se organiza em torno da questão central, que é como implementar a inteligência artificial de uma forma que seja mais eficaz e ética no ensino de ciências. E para responder essas perguntas, os autores identificaram 3 barreiras principais. A primeira barreira é a falta de formação docente, onde muitos dos professores ainda não tiveram ou ainda não têm contato prático com essas tecnologias. Muitos ainda não aceitaram ou ainda têm algum receio de implementar essas tecnologias, essas ferramentas dentro de sala de aula. E alguns não recebem essa capacitação, seja porque alguns programas não estão estruturados na formação continuada ainda, ou algumas escolas não tiveram acesso. A segunda barreira é uma resistência institucional e cultural. Em algumas várias escolas, a introdução de novas tecnologias ainda enfrenta desconfiança, ainda tem alguma parte da gestão escolar e também da própria comunidade que fica meio com o pé atrás. E a terceira barreira está relacionada com a infraestrutura meio limitada. A gente sabe que no Brasil o acesso a computador, internet de qualidade para todo mundo e software atualizado não é igual para todos. E muitas instituições ainda carecem um pouco de recurso para conseguir adotar umas tecnologias mais avançadas. Pode passar. O objetivo principal da pesquisa, o objetivo geral, é analisar as aplicações das inteligências artificiais no ensino de ciências e identificar quais contribuições essas tecnologias podem oferecer para o aprendizado, para a inclusão e para o engajamento dos alunos. E além desse objetivo principal, esse artigo vai trazer mais alguns objetivos específicos. O primeiro deles foi identificar os tipos de tecnologias que já são utilizadas no campo, tipo os metaversos, os chatbots, as gamificações e o aprendizado de máquina. O segundo é avaliar a eficácia dessas ferramentas, ver como que elas estão funcionando, verificando o que já existe de evidência científica sobre os resultados, e esses estudos também se propõem a discutir as implicações pedagógicas e éticas na adoção das inteligências artificiais dentro do ensino de ciências. Pode passar, por favor. Para alcançar esses objetivos, esses autores eles optaram para fazer uma revisão bibliográfica qualitativa. Eles fizeram um levantamento bibliográfico feito em 2 bases que são bastante relevantes, que é o periódico da CAPES. Eles pegaram parte de produção científica nacional e a Cielo também, que também é uma grande referência. O recorte temporal escolhido que eles optaram foi de 2019 a 2024, que é um período bem recente, o que garante para a gente os estudos que sejam mais analisados e que sejam atualizados, e que sejam conectados com os avanços das inteligências artificiais. Inicialmente, eles encontraram 17 publicações sobre o tema, mas depois de fazer umas análises e pegando relevância, eles escolheram apenas 7 para fazer a revisão. E isso ainda mostra para a gente que é um campo que está em crescimento, com uma produção científica ainda restrita, mas que já oferece alguns trabalhos relevantes para fazer alguma discussão.
Uma parte essencial do artigo é a análise das tecnologias e das inteligências artificiais que já vêm sendo discutidas e aplicadas dentro do ensino. Dentro delas, a gente tem o metaverso e a realidade aumentada, a gente tem os chatbots e os fóruns inteligentes, o aprendizado de máquina e redes neurais, a gamificação, a mineração de dados educacionais, o data mining. O metaverso, ele possibilita experiências mais imersivas, onde o aluno ele vai poder interagir com simulações até em terceira dimensão, que vai tornar o conceito que estava mais abstrato no teórico ficar mais concreto e ser um prático diferente. Pode passar. Os chatbots e os fóruns, eles vão oferecer um suporte para o estudante, respondendo algumas dúvidas em tempo real e promovendo uma interação fora do espaço físico da sala de aula. Então, talvez aquele aluno que tenha uma timidez ou uma aversão a não querer falar em público consiga tirar as dúvidas no chat em casa, mais tranquilo, e consiga ter uma produtividade maior dentro daquele assunto e daquele tema. Os aprendizados de máquinas, o machine learning, as redes neurais, eles vão permitir uma análise preditiva do desempenho dos alunos. Eles vão ajudar os professores a fazer uma identificação maior dos padrões de erro e das dificuldades específicas dos alunos de algumas atividades. A gamificação, ela utiliza elementos de jogos, tipo pontos de recebimento, algumas recompensas. Elas aumentam a motivação e o engajamento dos estudantes e transforma uma aula num jogo que todo mundo consiga se divertir e ir estudando. E o data mining, ele ajuda a fazer um rastreamento e o comportamento da aprendizagem e fazer uma identificação de quais estratégias funcionam melhor e determinam em determinados contextos. Então, vai fazer um treinamento para o professor ver o que está dando certo, qual atividade, qual prática que deu mais certo e continuar naquilo. O Stefano caiu? Eu acho que ele fechou o áudio porque veio um barulho de água no final, no fundo. Talvez ele tenha fechado até esperar passar um pouquinho. Stefano, tá de volta. Oi, gente, caiu aqui, desculpa. Ai, caiu mesmo. Voltei. Como os principais resultados que eles acharam e os benefícios que eles observaram, eles encontraram o primeiro, que foi identificar a personalização do ensino. A inteligência artificial, ela permitiu que os conteúdos e as atividades elas fossem mais adaptáveis e adaptadas às necessidades de cada aluno, respeitando diferente ritmo de aprendizagem, diferente ritmo de estudo. E isso é importante porque numa sala de aula os estudantes eles não aprendem da mesma forma e nem do mesmo tempo. O segundo benefício que eles viram foi o aumento do engajamento e da motivação, porque com essas tecnologias, tipo a gamificação e os ambientes mais imersos, como o metaverso, eles tornam o aprendizado mais atrativo e estimula mais a participação dos alunos. Em vez de ser aqueles receptor só de informação, eles vão passar a ser protagonista no processo de aprendizagem. E o terceiro ponto que foi observado foi a melhoria do desempenho acadêmico. Alguns dos alunos relataram que utilizavam os chatbots, por exemplo, e conseguiam reforçar os conteúdos fora do horário de aula e tiveram mais avanços significativos nas avaliações, nas provas. E, por fim, a inteligência artificial ela se mostrou eficaz para uma previsão e um acompanhamento de dificuldade, porque o uso de aprendizado de máquina na mineração de dados, ele possibilita que os professores identifiquem
com uma certa antecedência quais conteúdos ou habilidades eles podem ser mais desafiadores para aqueles alunos. E isso permite criar umas estratégias pedagógicas mais direcionadas. Algumas contribuições que foram importantes para o artigo, para a criação do artigo, eles apresentam estudos como o do Mendes e do Maquiavelli e Guzmão, que eles analisaram os fóruns inteligentes em ambientes virtuais de aprendizagem. Esses fóruns eles não funcionam apenas como murais de mensagens, que as pessoas vão e deixam lá uma nota sobre aquele tema. Mas eles possuem sistemas, sim, de inteligências artificiais que eles ajudam a fazer uma organização maior das discussões e dão suporte na colaboração para os alunos, e entre os alunos também. O segundo estudo é do Prates e dos colaboradores, que eles aplicaram um aprendizado de máquina no ensino de física, mais especificamente no estudo do movimento de um pêndulo simples. O trabalho ele demonstrou que a inteligência artificial pode sim ser usada para coletar e analisar dados de experimentos. Eles ampliam a compreensão dos alunos sobre os conceitos científicos mais clássicos. Então, isso também ajuda em determinados assuntos que são mais puxados para alguns alunos. Já o Rodrigo, o Pimenta e o Pompermayer, eles destacaram que o uso de tecnologias de informações e comunicação, tipo WhatsApp e os softwares, tipo o ArcGIS, em atividades de educação à distância, eles são ótimos, porque esses recursos são apoiadores de inteligência artificial. Então, eles ajudam a retornar as atividades mais fluidas e mais interativas, aproximam o aluno mais fácil dos alunos. E, por fim, Santana e Martins, eles investigaram a gamificação no ensino fundamental e observaram que a introdução de elementos de jogos aumentou a motivação dos estudantes e reduziu condutas indesejadas dentro de sala de aula. Apesar de todo o potencial que a inteligência artificial oferece, esse artigo também ele faz questão de destacar também as limitações e os desafios que ainda precisam ser superados. A primeira limitação é a formação docente insuficiente, porque muitos professores ainda eles não foram capacitados para lidar com ferramentas de inteligência artificial, e no cenário que a gente se encontra, até que a tecnologia já existe, mas não é utilizada plenamente, isso dá uma falta de preparo para na hora que o professor tem certas ferramentas que os alunos, por enquanto, ainda sabem mais que os professores dentro de sala de aula. Então, alguns ainda têm um receio por conta dessa formação continuada que não foi suficiente. A segunda limitação é a resistência institucional e cultural. Em muitas escolas, ainda o sistema há uma desconfiança, uma relação nessas tecnologias. A terceira foi a infraestrutura desigual, que a realidade dos brasileiros mostra, né, que a gente não tem uma equidade para todo mundo. E a escassez de pesquisas brasileiras voltadas ao ensino de ciências na educação básica. Porque, embora a gente já tenha estudos internacionais sobre o assunto e alguns nacionais, ainda a gente não tem uma base muito sólida de evidência para ser aplicada na nossa realidade. E, por último, as questões éticas, porque o artigo menciona preocupações tipo pós-humanismo, que discute pontos onde a tecnologia pode redefinir o papel do ser humano e também a privacidade e o uso de dados educacionais. E com base em toda a análise feita, os autores do artigo eles apresentaram algumas implicações pedagógicas e recomendações práticas que podem ser de uso de inteligência artificial no ensino de ciências para outros professores ou gestores também. A primeira recomendação foi investir na formação docente específica e continuada, a criação de projetos pilotos com integração no currículo. Em vez de tentar aplicar a inteligência artificial de uma forma ampla e desorganizada, o ideal seria começar com uma experiência pequena, fazer a avaliação cuidadosa sobre o que aconteceu, a partir dos resultados, expandir a sua aplicação ali na sala de aula. E
Outra coisa que eles viram também é a necessidade de promover colaborações interdisciplinares. Alguns professores, pesquisadores, desenvolvedores de tecnologia, alguns gestores educacionais, eles precisam trabalhar juntos para fazer uma criação de soluções que realmente façam sentido no contexto escolar, para fortalecer a ponte entre a inovação da tecnologia e a realidade da sala de aula. E, por fim, é indispensável estabelecer diretrizes éticas e mais claras para o uso de inteligência artificial em ambientes educacionais. Isso vai incluir regras para coleta de análise de dados, proteção de privacidade dos alunos e a transparência no funcionamento das ferramentas. Essas recomendações mostram que a inteligência artificial ela não deve ser tratada só como um recurso isolado, mas ela mostra que é parte de uma política educacional mais ampla, que leva em conta uma formação, uma infraestrutura, uma ética e a colaboração também. E, para concluir, a inteligência artificial ela tem um potencial transformador no ensino das ciências, porque ela vai possibilitar uma personalização do aprendizado, ela vai aumentar o engajamento dos estudantes, ela vai oferecer novas metodologias, elas que podem renovar o modo como os estudantes eles trabalham dentro de sala de aula. Mas esse potencial ele só vai poder ser concretizado se algumas condições forem atendidas. Entre elas, no caso, a formação adequada, a infraestrutura, batendo na tecla mais uma vez, e definir diretrizes mais éticas e claras para o uso dos dados e das ferramentas. Outro ponto é a necessidade de mais pesquisas, especialmente no Brasil, voltadas para a educação básica, sobre o tema de inteligência artificial, porque só assim vai ser possível avaliar o impacto real da inteligência artificial dentro do contexto escolar, para que seja identificada quais estratégias funcionam melhor em cada situação, e como reflexão final, a gente pode dizer que a inteligência artificial ela não substitui, nunca vai substituir o papel do professor, ela apenas vai ampliar o papel do professor, esse leque vai apenas abrir 10 vezes mais, porque ela funciona não apenas como uma parceira que vai potencializar o que já existe de positivo na educação, que é o conhecimento do professor, a forma como ele aplica, a forma como ele escuta e a forma como ele interage. O desafio está sendo só em utilizar ela com mais responsabilidade, com uma criticidade maior e uma visão pedagógica maior, para que a gente possa contribuir efetivamente com a formação dos estudantes e de civis cada vez mais nesse país maravilhoso que vivemos. Agora eu abro para todos. Quem quiser alguma questão, estamos abertos. Muito obrigado. Oi, Steph. Obrigada também pela apresentação. Vamos abrir para pergunta, então, pessoal. Eu achei as duas apresentações excelentes. Vocês trouxeram os prós e os contras, mas eu não vou ficar aqui me delongando. O Roosevelt já pediu a palavra. Não foi? Não, foi sem querer aqui. Vocês falar primeiro e depois eu falo. Eu sempre falo, né? Eu falei, ele já quer falar já. Mas parabéns, pessoal. Eu gostei demais das duas apresentações, foram muito boas. Tá? E eu achei bem bacana essa questão de a gente comentar os prós e os contras, que são ferramentas fantásticas, né? A gente já percebeu, obviamente, né? E assim, eu só queria fazer um comentário muito rápido a respeito do primeiro artigo, que tem uma coisa que me chama a atenção, por eu ser da área da morfologia, é a questão da tridimensionalidade, né? De transformar também os aspectos abstratos mais concretos possíveis. E a tecnologia ajudou demais a gente nisso, né? E aí a gente volta naquela questão. É um recurso fantástico, né? Que se o professor souber planejar isso, né, encaixar isso na sua metodologia e avaliar, com certeza vai trazer bons frutos, né? Eu achei bacana agora em relação ao segundo artigo, a questão da formação docente, sempre, né, gente? Pode, sei lá, acontecer o que for, a gente sempre vai ter que ter uma formação continuada, né? Então, assim, ser professor é uma profissão que sempre exige isso da gente, né? Essa renovação. E a questão dos aspectos éticos, né? E aí eu acho que é para tudo, né? Não é só para a questão das IAs. Eu acho que o
professor lida muito com isso, né? Mas eu vou parar de falar e vou abrir a pergunta para vocês, tá? Alguém quer fazer algum comentário? Porque hoje a gente tem pouco tempo, se a gente ficar falando muito, aí depois os outros não conseguem falar. Ninguém quer falar? Eu vou querer falar, porque na outra reunião eu não vim. Eu vou falar bem rapidinho, tá? Para não tomar Depois o tempo. deixa eu falar, hein, Angela? Bom, os meus alunos sabem que eu sou um grande defensor das IAs na sala de aula. Eu entendo as limitações que são colocadas, principalmente a questão da implicação ética, que a gente ainda não entende direito como a informação que a gente fornece para a IA pode ser usada contra a gente, né? Mas toda vez que eu vejo algum tipo de argumento de resistência, eu me lembro da época da pandemia, que a gente teve problemas seríssimos para implantar a questão do uso do Meet, e hoje estamos usando o Meet à torta e à direita, como se nada tivesse acontecido. Eu lembro que, na época, teve uma professora do nosso departamento, por exemplo, que achava que era um movimento do governo federal para o curso virar à distância. A gente estava num cenário pandêmico, gente. Você vê o grau da resistência, porque os dois artigos trouxeram, né, a questão da resistência cultural. Quando a gente implementa uma nova tecnologia, em qualquer aspecto, tem um processo de aprendizagem. E toda aprendizagem, ela é difícil. Quem disser que aprender não é difícil, não está aprendendo. A gente só aprende porque é difícil aprender. Porque se não tivesse desafio para aprender, a gente não aprenderia. Certo? E aí as novas tecnologias, elas têm essas questões. Então, eu acho que o ponto da resistência é algo muito forte, principalmente pensando nos professores. Pensando na escola, eu acho que o ponto principal é a questão da limitação de infraestrutura. E pensando de forma geral, as questões éticas precisariam ser melhor investigadas. A gente teria que entender melhor como os algoritmos das IAs funcionam, de forma que a gente consiga utilizar a IA sem que a gente tenha algum tipo de informação que a gente prioriza vazado. Né? Tem algumas questões que já foram levantadas por pesquisas um pouquinho mais recentes, que é a questão da padronização de comportamento, de cognição, que a IA pode fazer isso. É uma questão que precisa ainda ser avaliada, mas para a gente conseguir ter essa perspectiva, a gente tem que usar a IA primeiro. Por isso que eu defendo, sabe, o uso fortemente. E a gente está fazendo nosso papel enquanto formador de professores, né, meninos? Por quê? Porque, apesar de a gente não estar trabalhando na formação continuada diretamente aqui, nesse grupo, de forma indireta, sim, porque tem os supervisores, né? Então, a gente trabalha em formação continuada com os professores, mas geralmente um professor que se voluntariza para ser supervisor do PIBID, ele já está preocupado com a formação continuada, eu acredito, sabe? Então, a gente acaba contribuindo de forma indireta, porque esses professores, eles acabam levando isso para a escola. Mas a gente tem um papel muito forte na formação inicial, né? Então, por exemplo, vocês, pelo menos, já vão ter usado a IA dentro do contexto de educação, já discutimos algumas questões teóricas. Vocês perceberam que está difícil a discussão teórica, porque é muito novo, então não tem publicação ainda. Tanto é que os próprios trabalhos trazem isso, né? O trabalho do primeiro... As minhas apresentações também, né? O trabalho do primeiro grupo, ainda bem que os autores lembraram que eles trabalharam com um grupo de 30 alunos de uma escola particular. E isso não representa a realidade do país. Mas funcionou. Por quê? Porque a IA, ela parte da questão da aprendizagem adaptativa, que eu acho que poderia ser uma temática que a gente poderia trazer para o ano que vem, sabe? A gente tinha pensado em trazer a questão da diversidade, né? E eu acho que a gente pode também incluir a questão da aprendizagem adaptativa. A IA é uma forma, mas não é a única. Eu acho que a gente poderia colocar esses dois temas para o ano que vem. A questão da diversidade e a questão da aprendizagem adaptativa. E é isso, gente. Desculpa, falei demais. Perdão, Fabiana. Foi um prazer te conhecer pessoalmente também, viu, Fabiana? Foi mesmo um prazer conhecer todos vocês. Muito bom. Fabiana, seu áudio tá... Voltou? Voltou? Fabiana, desculpa, porque como o LG está na mesma sala que eu tinha fechado para ouvir o computador, para ouvir ele aqui. E aí eu falei, ué, a Fabiana não está falando e eu não estou ouvindo. É óbvio que eu não estou ouvindo. Desculpa, Fabiana. O meu computador também está ruim, a internet está aparecendo aquela bolinha amarela aqui direto. Aqui. Então pode ser que dê áudio entrecortado, tá, gente? Já aviso antecipadamente. Eu queria parabenizar as apresentações. Acho que eles melhoraram muito, né? LG tem melhorado muito as apresentações. Todos vocês, pessoal, Verava, Liturano. Então, parabéns pelo engajamento, pela dedicação.
Acho que é assim mesmo, né? Nós queremos formar professores de excelência, profissionais de excelência, e essa é a busca que acho que a gente está conseguindo aí alcançar de alguma forma. Muito feliz de participar disso. Quanto aos artigos, do primeiro, realmente, eu falei assim, ainda bem que eles falaram que é de 30 alunos, porque todo momento eu ficava olhando esse artigo e falava assim, não, gente, não fala isso. Não dá para você extrapolar, né? Mas, para além disso, eu acho que eles fizeram uma comparação com um método tradicional de aula, que até nós, até sem usar IA, já é ultrapassado há muito tempo, né? Então, assim, você comparar um método super, né, assim, tecnológico com um método extremamente tradicional e antigo, né, ultrapassado mesmo, o gap é muito grande, né, a distância é muito grande entre as duas metodologias. Então, fica evidente que a outra vai ficar melhor. Nem precisa fazer muito para uma aula expositiva, uma aula prática ser melhor do que uma aula expositiva estrita, né? Então, tem essa também. Por isso que acho que é algo que nós precisamos treinar em todos nós, né? Olhar, ter esse olhar crítico em cima do que a gente lê. Por mais que o artigo também, os dois artigos apresentam essas ideias, né? Eles mesmos fazem as suas próprias críticas de si, das pesquisas que representam ali na hora de escrever. Mas eu acho que ainda falta um pouco para a gente olhar para... Eu sou, ao contrário do LG, uma pessoa bem assim, não sei se eu vou com a IA. Eu sou o contrário seu. Eu olho com bastante cuidado, mas assim, acho que não dá para a gente fugir. Não sou uma pessoa resistente, né? Eu sou uma pessoa que olha com cuidado mesmo, uma pessoa que tem uma certa preocupação, vamos dizer, né? Assim como vocês mesmos evidenciaram com os dados pessoais, eu insisto muito, né? As IAs usam uma quantidade de água muito grande para a manutenção dos data centers. A gente tem uma questão ambiental muito forte com o uso das IAs. Enquanto a gente não tiver essa quantidade de resfriamento das IAs de outra forma, que não seja usando água ou usando um excesso de energia para resfriá-las, fica complicado a gente estimular o uso de IA. Imagina se todo o mundo inteiro, né, todos os países usassem IA como os Estados Unidos usa. Então, a gente teria aí um impacto, uma pegada ecológica gigantesca, né, e nós não conseguiríamos nem estarmos aqui na Terra. Já atingiu o ponto de sustentabilidade da Terra, né? Em menos de um ano, a gente já consumiu o que deveríamos consumir em um ano. Então, só para ficar essa reflexão, tá, gente? A tecnologia, ela é boa, faz parte da nossa evolução enquanto humanidade, mas ela também leva outros fatores, envolve outros fatores que a gente precisa considerar. Então, quando eu olho para a tecnologia, eu olho com esse olhar de educador ambiental, de pessoa que reflete sobre isso há algum tempo. Então, eu tomo bastante cuidado. Então, essa é a minha contribuição para esse momento, gente. Obrigada. Pessoal, vocês poderiam abrir as câmeras, quem puder, para a gente poder bater uma foto, porque a gente está esquecendo de tirar registro disso, né? É importante ter esse registro para vocês colocarem nos relatórios. Aí quem puder abrir a câmera, para eu poder fazer essa sala linda, né? Cheia de gente, isso. É tão bom, né? É tão bom. Bom, pessoal, acho que eu vou bater, né? Peraí. Sorriam, gente. Tá. Vou esperar o Heitor abrir. Gente, foi tão legal, porque vai abrir na câmera fazendo plu, 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 plu. Sabe igual aqueles filmes? É muito legal. Sorriam. Peraí. Conseguiu, Heitor, abrir? Bom, eu vou bater a foto então, gente. Gente, deixa eu só pegar aqui a próxima reunião nossa, só para a gente reforçar. Ficou para dia 7 de outubro, é isso? É isso, Fabiana?
isso. Depois a gente confere e fala para vocês, mas ficou, acho que para dia 7 de outubro, pela minha agenda aqui. A princípio, 7 de outubro. Sim. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigada. Foi ótimo, como sempre. Embora seja rapidinho, mas foi ótimo. Muito obrigada. Gente, Muito boa bom, aula para quem vai para aula, bom Boa descanso para quem não vai. Até mais. Até mais, até mais. Eu estava pensando aqui, né? Ai, deixa eu parar a gravação. Ai, meu Deus. Gente.